Boa noite a todos. Quero compartilhar essa experiência macabra que vivi há alguns anos. Devido a isso, tenho sofrido constantemente com pesadelos. Esse evento deixou marcas profundas em mim. Meu nome é Rodrigo e sou motorista de caminhão. Transporto móveis para várias cidades há mais de 15 anos. Tenho um grande amor por essa profissão e é verdade que ao longo desses anos muitas coisas aconteceram nessa jornada, tanto boas quanto ruins. Mas devo dizer que essa foi de longe a pior experiência. Na verdade, foi a única coisa de natureza paranormal que vivi durante minha carreira como caminhoneiro. Eu trabalho tanto de dia quanto de noite, pois não tenho um horário fixo. Às vezes pego a estrada de madrugada e para mim isso era normal. Não era algo que me assustava ou incomodava. Na verdade, eu até gostava muito e achava relaxante até aquela noite. Eu estava dirigindo normalmente por uma estrada ao norte do país. Ainda faltavam algumas horas para eu chegar ao meu destino e fazer a entrega. No entanto, devido à chuva, houve um acidente grave que nos obrigou a todos a esperar ou a tomar um desvio se quiséssemos evitar o longo tempo de espera que parecia interminável. A estrada estava completamente bloqueada por um caminhão e 2 carros, e teríamos que esperar pela chegada dos guinchos para remover os veículos. Como minha remuneração dependia de entregas pontuais, não podia me dar ao luxo de esperar até que a estrada fosse liberada novamente. Então dei meia volta e retornei pelo mesmo caminho de onde eu vinha. Havia uma rota alternativa que me levaria à mesma estrada, mas mais à frente do acidente. Já havia muitos anos desde a última vez que passei por lá. Mas eu estava certo de que, embora fosse uma estrada de terra através das montanhas, teria que dirigir mais devagar, pois a combinação de chuva e terra não era ideal. No entanto, era muito mais rápido do que esperar a reabertura da estrada. Dirigi até chegar a essa estrada e entrei na região montanhosa. O caminhão balançava devido aos buracos na estrada, e a chuva estava ficando cada vez mais forte. Estava tudo na penumbra, a área só era iluminada por segundos quando um relâmpago cortava o céu. Quando não havia relâmpagos, eu só podia enxergar o que as luzes do meu caminhão iluminavam. Não havia ninguém atrás de mim e eu estava completamente sozinho naquela escuridão desolada e sinistra. Mas o pior ainda estava por vir. Um relâmpago muito intenso iluminou o céu por cerca de 2 segundos, e nesse exato momento, pude perceber uma figura alta correndo na mesma direção que eu, a apenas alguns metros de distância, me observando. Eu estava aterrorizado, com os pelos arrepiados, tentando identificar o que era. Mas quando o relâmpago passou e tudo ficou escuro novamente, não consegui mais ver absolutamente nada. Meu coração batia tão rápido que parecia estar prestes a sair do peito. Eu olhava para todos os lados na esperança de ver a figura novamente, mas a escuridão era opressiva e a forte chuva que caía sobre o caminhão mal me permitia enxergar. Até que novamente um relâmpago iluminou as montanhas, mas a figura já não estava lá. Comecei a diminuir ainda mais a velocidade, pois me sentia em perigo e não sabia o que fazer. De repente, em questão de segundos, aquela coisa estava na frente do meu caminhão. Parada no meio daquela estrada desolada, esticando o pescoço para frente, como se estivesse em estado de alerta, olhando fixamente para mim. Eu estava apavorado, com medo. Tentei observar o máximo que pude, mas quando o relâmpago passou e a escuridão retornou, não havia mais nada para ser visto. Minha mente estava correndo e eu olhava em todas as direções, buscando qualquer sinal daquela figura, mas ela havia desaparecido. Eu senti uma energia tão negativa e escura emanando daquela coisa, algo que não consigo explicar. Lutando contra a chuva e a estreiteza da estrada, dei meia volta e retornei à estrada principal. Passei por cima da vegetação que já havia sido plantada, pois não havia outra maneira de manobrar o reboque que eu estava transportando.
De repente senti algo batendo com muita força na parte traseira do meu caminhão. Eram golpes intensos, como se algo metálico estivesse batendo com força. Os sons eram incrivelmente altos. Dirigi o mais rápido que pude, considerando a lama na estrada. E esses golpes continuaram até que finalmente cheguei de volta à estrada principal, e então tudo parou. Ou pelo menos eu pensei que tinha terminado. Assustado e tremendo, peguei meu celular e liguei para um amigo meu, que também é meu colega de trabalho. Coloquei o telefone no viva voz e comecei a contar tudo o que havia acontecido. Eu precisava desabafar com alguém e me sentir acompanhado, mesmo que fosse pelo telefone. Primeiramente, ele tentou me acalmar e depois perguntou onde tudo isso tinha acontecido. Respondi com o nome daquela estrada e a primeira coisa que ele disse foi: Não, por que você foi por lá? Eu respondi que já tinha explicado que precisava pegar um atalho por causa do acidente. Ele ficou muito bravo e disse: Essa área está cheia de atividade ilegal. Pertence a um grupo criminoso e é protegida por eles com rituais e oferendas para obter proteção espiritual. É muito perigoso. Nunca vá por lá de novo. Algo terrível poderia acontecer. Eu estava completamente surpreso e assustado ouvindo isso. Quase chorei, mas me segurei até desligar o telefone. Fui dirigindo com aquela sensação terrível de medo e angústia. Finalmente, o dia amanheceu e parei em um posto de gasolina para tomar um fôlego. Quando saí do caminhão e finalmente tive coragem de olhar para a parte de trás do reboque, quase desmaiei ao ver que estava amassado por completo. No entanto, isso estava longe de ser o pior. Ao abrir as portas do reboque, vi que a maioria dos móveis de madeira estava infestada por cupins. Esses insetos estavam se alimentando da madeira e os móveis estavam em péssimas condições. Mas como isso poderia ter acontecido? O caminhão estava em perfeitas condições e os móveis estavam limpos quando saí do ponto de partida. A resposta era óbvia. Eu havia entrado em um lugar errado e estava pagando o preço por isso. No entanto, nos dias seguintes, o que realmente me preocupou foi o fato de que comecei a sentir tonturas, febre e dores de estômago. Acima de tudo, sentia uma pressão constante no peito, algo inexplicável. O médico ficou perplexo quando os exames não revelaram nenhuma infecção. Eu não sabia o que estava causando todos esses sintomas desconfortáveis até que meu bom amigo, aquele mesmo que me alertou sobre a área perigosa, sugeriu que eu fosse à igreja e me benzesse com água benta, pois nenhum medicamento parecia curar meu mal-estar. Depois de ir à igreja e me aspergir com água benta, finalmente comecei a me sentir melhor. Aprendi minha lição. Eu sabia a quem recorrer para buscar ajuda espiritual, mas nunca mais me aventuraria por lugares onde não deveria. Agora sigo estritamente a rota indicada e tenho tido paz desde então. E assim aqui termina minha história. Espero pelo menos que vocês se tenham entretido com ela. E que tudo isso que vivi sirva de alguma coisa. Olá, meu nome é João Paulo e quero compartilhar minha história com todos vocês. Embora seja algo que testemunhei e vi com meus próprios olhos, essa história não aconteceu diretamente comigo. Desde aquele dia, vivo com o terror de que alguém possa fazer algo semelhante a mim. Esta é a minha história. Eu transporto frutas em meu caminhão do centro do país para vários estados a norte. Portanto, passo a maior parte do tempo viajando em meu reboque. Já estou nessa profissão há 8 anos. E embora ocasionalmente encontre algumas coisas incomuns nas estradas, nada superou o que testemunhei naquela noite. Lembro-me dela perfeitamente. Eu estava dirigindo em uma estrada estreita de mão dupla, indo devagar por precaução, pois estava escuro e, de repente, vi uma luz ao longe. À medida que me aproximava, a luz ficava maior e maior.
Finalmente cheguei a alguns metros e percebi que era um carro em chamas. Havia um carro parado na minha frente, pois eu tinha medo de passar ao lado do carro em chamas e que ele explodisse. Liguei imediatamente para os serviços de emergência, mas me disseram que levaria pelo menos 1 hora para chegar até nós, já que estávamos em uma área remota, longe da cidade mais próxima. O carro à minha frente decidiu contornar o carro em chamas e seguir em frente. No entanto, eu não podia fazer isso, pois era mais perigoso. Eu estava dirigindo um caminhão grande com reboque duplo e não podia arriscar. Decidi esperar. Nesse momento vi algumas pessoas correndo em direção ao meu caminhão. Era uma família, uma mulher, um homem e uma criança de uns 12 anos. A mulher estava chorando, então supus que fossem os donos do carro incendiado. Abaixei a janela e de fato eles me pediram ajuda. Disseram que eu deveria chamar os serviços de emergência, já que os celulares deles tinham ficado dentro do carro e eles mal conseguiram sair a tempo. O carro começou a fazer um barulho estranho e pegou fogo segundos depois. Decidi ajudá-los, oferecendo água ao menino, que estava muito agitado, e eles aceitaram prontamente. A mulher aceitou minha oferta de se sentar no meu caminhão com o filho para descansar, enquanto o homem e eu esperávamos embaixo até que a polícia e os bombeiros chegassem. Enquanto esperávamos, a mulher e o filho se sentaram no interior do meu reboque. No entanto, o mais aterrorizante estava prestes a acontecer. Enquanto conversava com o homem, que estava de costas para o carro em chamas, notei algo na parte traseira do carro em chamas. Havia um homem sentado lá. Ele virou para nos olhar e sorriu. Sua aparência estava completamente negra, como uma sombra, e a única coisa que se destacava era o sorriso macabro no rosto. Ele simplesmente estava lá, sentado entre as chamas. Fiquei chocado, e o homem percebeu minha expressão de terror ao ver o que estava acontecendo. Ele também olhou e começou a chorar e gritar descontroladamente. Ele cobriu o rosto com as mãos e eu saí do transe ao ouvi-lo e vê-lo assim. Perguntei o que estava acontecendo e tentei tranquilizá-lo, oferecendo-lhe água. Ele finalmente explicou que estava vendo aquela figura sombria ao redor há meses, seguindo-o por todo lugar. Ele acreditava que era um homem de chapéu e que sua ex-esposa o havia amaldiçoado e invocado um demônio para atormentá-lo. Ele continuou dizendo que várias tragédias haviam acontecido desde então e que ele estava convencido de que aquele ser maligno estava tentando tirar sua vida. Ele também me contou sobre um acidente grave que havia sofrido no trabalho e outras coisas semelhantes que estavam acontecendo repetidamente. Ele tentou rezar na igreja e realizar várias ações para se livrar do demônio, mas ele sempre voltava, mais próximo do que nunca de alcançar seu objetivo. Ele também compartilhou que sua esposa sabia da existência desse demônio, mas não queria contar ao filho para não assustá-lo. Depois de compartilhar essas informações, ele me mostrou uma ferida grande em sua barriga, explicando que era resultado de um acidente recente. Eu ofereci um abraço a ele, sentindo profundamente por sua situação. Depois disso, os bombeiros chegaram, apagaram o incêndio e o homem estava mais calmo. Ele me contou que a figura havia desaparecido e pouco depois as autoridades começaram a fazer as perguntas de praxe. Eles cuidariam de levá-los à cidade, então não havia mais nada que eu pudesse fazer por eles. Recomendei que continuasse a frequentar a igreja, abençoasse sua casa e sempre carregasse água benta e uma imagem religiosa consigo para proteção. Finalmente tive que ir embora e não soube mais nada sobre eles. Só espero que ele tenha conseguido se livrar da influência maligna que o perseguia por tanto tempo e que ele e sua família estejam bem e em paz. Hoje, reflito sobre como devemos ter muito cuidado com quem nos relacionamos, pois, de acordo com o que ele me disse,
Sua ex-esposa foi quem lançou essa maldição sobre ele. Isso me faz pensar que ninguém está isento de encontrar alguém assim. Por favor, cuidem-se muito. E não confiem em qualquer pessoa. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês esta história que pertence ao meu pai, que foi caminhoneiro a maior parte de sua vida. Esse trabalho o deixou cheio de histórias e experiências de todos os tipos, mas estou aqui para contar uma das histórias paranormais que aconteceu com ele. Lembro-me que estava no 3º ano do ensino médio quando meu pai saía da cidade em seu caminhão para trabalhar e voltava em 3 ou 4 dias. Naquela ocasião, cheguei em casa depois da escola e notei que o caminhão do meu pai estava estacionado do lado de fora. O que me pareceu muito estranho, pois ele havia saído para trabalhar no dia anterior. Ao entrar em casa, vi meu pai chorando na cozinha, abraçado à minha mãe. Eu não entendia o que estava acontecendo até que no dia seguinte de manhã, ele nos contou a mim e aos meus irmãos o que havia acontecido naquela viagem. Para facilitar, irei narrar a história em primeira pessoa, como se fosse meu pai, exatamente como me lembro dele nos contando e que até hoje ele ainda nos conta, por ser tão traumatizante. Eu estava dirigindo em meu caminhão, transitando pela estrada, quando senti vontade de ligar o rádio para falar com José, meu melhor amigo e colega de trabalho, que também estava dirigindo seu caminhão por uma rota próxima. Estávamos conversando, rindo e nos preparando para celebrar, pois em breve a esposa dele daria à luz ao 3º filho, e queríamos nos reunir com nossas famílias. Estávamos discutindo isso e muitas outras coisas quando de repente ouvi um som estranho do outro lado do rádio. E então a comunicação foi interrompida. Fiquei preocupado instantaneamente e tentei entrar em contato com ele novamente, mas ele não respondia. Como eu ainda estava dirigindo, não podia fazer muito para descobrir o que tinha acontecido. No entanto, em seguida, ouvi a voz de José pelo rádio novamente me chamando. Respondi aliviado, brincando com ele e dizendo que ele me assustou e perguntando o que tinha acontecido. No entanto, em vez de responder com uma risada como sempre fazia, ouvi ele dizer: "Nos vemos em breve, meu bom Ramiro. Diga à minha família que os amo." E então a comunicação foi interrompida novamente. Fiquei com mais perguntas do que respostas. Pensei que fosse uma brincadeira de José, pois não estávamos carregando nada pesado naquele momento. No entanto, quando finalmente chegamos a uma área de descanso, pedi um telefone emprestado para ligar para José, já que eu ainda não tinha um celular. Um colega conhecido me emprestou o telefone e tentei ligar para José várias vezes, mas ia direto para a caixa postal. Decidi então ligar para a casa dele, onde estava sua esposa. A mãe dela atendeu e me disse que não era um bom momento para ligar. Eu expliquei que estava preocupado com José e disse meu nome, e ela me reconheceu. No entanto, ela me disse com a voz trêmula que há alguns minutos eles receberam a notícia de que José havia sofrido um acidente com seu caminhão. Disseram que ele colidiu com outro caminhão e foi arremessado para fora do veículo, já que não estava usando o cinto de segurança, e perdeu a vida instantaneamente. Comecei a tremer. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Até mesmo minha visão ficou embaçada. Eu estava em choque e ao mesmo tempo tentando assimilar tudo. Voltei para casa chorando o caminho todo, tentando processar tudo o que havia acontecido. Foi um golpe muito duro. No entanto, no meio de tanta dor, não havia pensado naquilo que a mãe de José me disse. Que ele foi arremessado para fora do caminhão e perdeu a vida instantaneamente. Então, como ele poderia ter me ligado pelo rádio e se despedido? Isso era algo que não tinha explicação. Meu bom amigo simplesmente quis se despedir de mim e deixar uma mensagem para sua família antes de falecer. Já estando sem vida.
Esta é a triste e paranormal história do meu pai que, com o passar dos anos, conseguiu superar tudo o que aconteceu. No entanto, ainda conta essa história com dor e admiração pelo fato de que seu amigo pôde se despedir depois da morte. Olá, meu nome é Cláudio. Tenho um relato meio aterrorizante que aconteceu com minha irmã. Há muitos anos atrás tivemos uma perda, que era nossa avó por parte de pai. Na realidade, tanto eu quanto minha irmã não sentimos a perda dela devido a ela ser uma pessoa que sempre jogava meu pai contra nós. E fazia com que nosso pai até nos espancasse, mesmo sendo maiores de idade, e cortasse nossos estudos por causa do que ela dizia. Com o passar do tempo, ficamos sabendo que ela mexia com coisas do ocultismo e magia. E depois de alguns anos, ela adoeceu e morreu. Ficamos um pouco aliviados sem a influência dela em nosso pai. Pensamos que ele ia mudar, mas não. Ele continuou fazendo as mesmas coisas conosco que a mãe dele mandava. Nessas brigas, minha irmã começou a sentir ódio dele devido aos maus tratos que ele estava nos dando, e minha irmã até mesmo passou a odiá-lo. Em uma ocasião, quando minha irmã estava sozinha dormindo em casa, minha avó apareceu para ela, com meu avô ao lado com o cabelo todo vermelho, e ela vestida de branco. Ela disse que se minha irmã não mudasse seu comportamento em relação ao meu pai, ela a perturbaria e faria de tudo para que minha irmã pagasse pelo que estava fazendo. Ela gritava alto na frente dela, a ponto de minha irmã pensar que estava sonhando e voltar para a sala para esperar o amanhecer, pois não conseguia mais dormir. Essas aparições eram frequentes. Em uma ocasião, minha avó disse que se minha irmã não mudasse, faria com que ela pagasse caro pelo que estava fazendo com meu pai. Com o tempo, minha irmã desenvolveu um tumor na perna que nenhum médico conseguia curar. Ela passou por 6 cirurgias, mas nada adiantava. O tumor sempre voltava. No entanto, na 7ª cirurgia, ela teve que amputar a perna. Na última aparição de minha avó para minha irmã, ela disse que roubaria a vida dela se ela continuasse com aquilo. Minha irmã teve que mudar sua maneira de agir para evitar ver essas aparições novamente. Graças a Deus, eu nunca vi nada. No entanto, minha irmã, até hoje, mesmo não vendo mais nada, tem um grande medo de que algo volte a acontecer ou que minha avó apareça novamente para ela.